Você sabia que crianças também podem ser acometidas por transtornos psicológicos? Nesse vídeo, vamos enumerar algumas condições psicológicas que, se não tratadas, podem impactar o desenvolvimento cognitivo da criança, causando outros problemas à medida que ela cresce. Essas perturbações na saúde mental das crianças podem causar atrasos ou interrupções em seu processo de desenvolvimento de pensamentos, comportamentos e habilidades sociais. Vamos aos transtornos. Depressão. Esse distúrbio do humor afeta pessoas de todas as idades. Em crianças, se manifesta através da tristeza em excesso, isolamento social, medo de se separar dos pais e falta de energia ou interesse em brincar. Outros sintomas incluem falta de apetite, irritabilidade, sentimento de inferioridade em relação aos amiguinhos e incontinência urinária. Ansiedade. A ansiedade infantil interfere nas brincadeiras com colegas, rendimento escolar e convivência familiar. A criança pode desenvolver diversos medos e preocupações que podem também desenvolver fobias agudas. Crises de choro e acessos de birra acontecem com mais frequência. A criança muito ansiosa pode ter os seguintes distúrbios ansiosos: transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade generalizada e fobia social. Transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse transtorno faz a criança passar de um estado de humor para o outro. Elas ficam irritáveis por um longo período, demonstrando atitudes incontroláveis. Ataques de raiva ou de choro são desencadeados por situações comuns, que não condizem com reações intensas. A raiva é o principal sintoma, mas a tristeza e o desinteresse generalizado também podem se manifestar. Essa condição tem início normalmente entre os 6 e 10 anos de idade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O TDAH se caracteriza pela hiperatividade e falta de concentração. A criança age impulsivamente, não consegue esperar a sua vez, comete erros por falta de atenção e tem dificuldades para seguir instruções simples. Até a execução de tarefas do cotidiano fica comprometida por esse transtorno. O TDAH pode ser identificado primeiramente por professores, já que a escola é um ambiente que a criança passa muito tempo e exercita suas funções cognitivas. Transtorno do espectro autista. Identificado quase sempre antes dos 3 anos de idade, o TEA é uma condição neurológica que interfere, sobretudo, na linguagem e nas aptidões sociais da criança. Uma criança com autismo utiliza a linguagem de maneira inesperada ou não a usa de modo algum. Ela tem interesses específicos e cria regras rígidas de comportamento, as quais precisam ser seguidas em sua rotina. Os graus de TEA variam amplamente de indivíduo para indivíduo. Estresse pós-traumático. Todas as crianças podem passar por experiências extremamente estressantes. Para elas, não é preciso muito para que um acontecimento impacte a sua saúde mental. Observar algo ruim acontecer com outra pessoa, sendo próxima ou não, também pode assombrá-las por muito tempo. Como as crianças demoram mais para se recuperarem de eventos traumáticos, são um grupo bastante suscetível a desenvolver o estresse pós-traumático. Crises de ansiedade, pesadelos, ausência de sentimentos positivos, sensação de desesperança, paranoia e necessidade de evitar lugares que remetem ao trauma compõem os sintomas. Alguns eventos que podem dar origem a essa condição são morte de um parente, separação dos pais, mudança repentina de moradia ou de escola, bullying, doença ou ferimento, abuso,
negligência parental e atos violentos. Transtorno desafiador opositivo. O transtorno desafiador opositivo consiste na reincidência de um padrão comportamental negativo. A criança desobedece e desafia os pais ou figuras de autoridade, como professores e familiares mais velhos. Ela é teimosa e irritadiça, além de violar regras e ser maldosa com os outros de propósito. Discutir, brigar e importunar quem estiver ao redor são atitudes da criança com esse transtorno psicológico. Ele pode se estender até o início da adolescência e interferir na vida social e acadêmica do indivíduo que o tem. Em casos graves, o adolescente comete atos criminosos. Em casos de suspeita de alguns desses transtornos, procure um psicólogo de imediato. O tratamento tende a ser menos penoso para os pacientes quando o diagnóstico precoce é feito. Se a criança já tiver um pediatra, os pais podem pedir recomendação de um psicólogo a ele. Para anular a possibilidade de doenças físicas, uma visita ao médico é igualmente necessária.